Vamos fazer uma aula avulsa hoje, irmãos? Na semana que vem a gente vem com a apostila pronta. Graça e paz, amém? Amém. Oramos ao soberano. Pai querido, que eterno, Senhor verdadeiro, queremos te louvar, te agradecer em por nome essa do teu graça, filho amado Jesus Cristo, Pai. mais uma vez Eu estamos entrego a por tua casa, mão, meu coração, minha alma, meu espírito, Pai. Quero te pedir perdão. Todo tipo de relaxo, negligência, imprudência. Pai querido, Quero entregar a tua mão, minha vida. Eu quero te pedir pela tua imensa graça, Pai. Abre os olhos do meu entendimento. Me dê, Pai querido, teu espírito de revelação e de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre a restauração da imagem e semelhança de Deus no homem, ou na humanidade. Raquel, nos dá uma definição, que você gosta desse assunto, por isso que eu estou falando. Não precisa ficar assim. Vai gostar. Dá uma definição boa sobre o termo restauração. Você que gosta desse assunto. Vai. Isso que eu falei. Um parecer. Isso. Restaurar é você pegar, vou dar um exemplo, pega uma foto do que você tinha antigamente, um móvel, ou um púlpito mesmo, ver como que ele é, você vai trazer a restauração, você vai trazer ele para o original. Você não vai só dar, você não vai reformar só, você vai restaurar, trazer ele para o original. Essa é uma definição. Esse púlpito aqui que ele está desgastado. Isso, acabado. Aí se eu quiser reformar ele, eu posso mudar alguma coisa em algum detalhe, tirar alguma coisa, Isso. acrescentar outra cor, mudar. Eu reformo ele. Para restaurar. Restaurar, eu vou deixar da forma que ele era quando eu peguei ele, no estado original dele. Então eu fiz uma restauração. É a mesma coisa, você vai a restauração do dente. Seu dente estava lá todo embolado, gordo, caído lá. A médica foi lá, fez a restauração. Restaurou para ele ficar como ele era antes. Então, se eu preciso restaurar, é porque algo foi desgastado, foi perdido, foi corrompido. Sim ou não? Sim. Então, nós vamos ter algumas bases aqui para esse estudo de hoje. Então, as bases são essas. Pode ser que hoje não conclua. Se hoje não concluir, a gente faz mais uma aula avulsa para fazer a conclusão. E aí, a gente entra com a apostila na próxima. E aí, dando seguimento na proposta que teve das apostilas. Vamos lá. Bases. Qual bases? Nós vamos precisar de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nós vamos precisar de Colossenses, capítulo 1, verso 15. Bom, eu estou pensando sobre a aula de hoje, no meu coração, na minha mente, orando. E só quando eu cheguei aqui, na rua, aqui, que me veio uma clareza sobre o que falar com os irmãos hoje.
E aqui nós vamos precisar de 1 Coríntios capítulo 15. Versículo. Deixa eu ver aqui. Verso 40. Só que é as bases para a gente começar a falar sobre o assunto. Mas é um assunto bem vasto, bem amplo. Ele envolve o propósito do novo nascimento, da humanidade, tudo que tem a relação com a igreja hoje em dia. Então, temática: restauração da imagem e semelhança de Deus na humanidade. Bases: Gênesis 1, 26 e 27, Colossenses 1, 15, 1 Coríntios 15 e 45. De novo, bases: Gênesis 1, 26 e 27, Colossenses 1, 15 e 1 Coríntios 15 e 45. Amém? Amém. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Quem lê? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós temos um texto onde tem uma conversa da divindade. Então a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Vou colocar aqui. Vamos dar um breve compêndio teológico aqui rápido para vocês aqui, sobre a divindade.
Tá meio escondido aqui, depois eu mando a foto para vocês, mas um pouco maior. Fala comigo. Acho que é melhor aumentar, né? Eu acho. Vou aumentar aqui para vocês também. Amém. Perdão. Se vocês puderem vir mais para frente, tá um pouco melhor ainda, os irmãos chegar bem. Não dá para aumentar tanto mais não, gente. Falem comigo, ancião de dias, Ancião de dias, Espírito de Deus, e Verbo. Isso aqui era a constituição da divindade da forma que era na eternidade. Então, essa parte azulzinha que eu coloquei aqui para os irmãos, então vou botar para cá. Olha, essa parte que eu coloquei tudo azul, você viu que eu fiquei riscando de azul em volta, tanto do ancião de dias, quanto do Espírito de Deus e do Verbo. Veja que está um entrelaçado com o outro aqui. Vocês estão percebendo? amém. Então, cada um dos círculos está, sei lá, não sei o que eu posso dizer disso. Pronto, os 3 pãezinhos ainda. Está um entrelaçado com o outro. Aí eu coloquei de azul, essa parte de azul tem a ver com a sua natureza, substância, essência. Porque ambos têm a mesma natureza, a mesma substância, a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Ambos são Deus. Fala comigo. O ancião de dias, que conhecemos hoje como Pai. Que conhecemos hoje como Pai. Fala o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Mais conhecido como Espírito Santo. mais conhecido como Espírito Santo. E o Verbo. Mais conhecido hoje como Filho. Mais conhecido hoje como Filho. Ambos desfrutam da mesma natureza, da mesma substância, da mesma essência. Essas 3 palavras são sinônimas para a mesma coisa, tá, irmãos? Então, eu deixei mais vasto aí o vocabulário para trazer os sinônimos. Diga amém. Amém. Então você vê que eles estão ligados, unidos. Quem é a pessoa que está fazendo a ligação e a unidade? Quem aqui está fazendo a ligação e a unidade entre os 3? Quem? Vamos lá. Quem está do lado de cá? Ação de dias. Ancião de dias. Ação de dias. Quem está do lado de cá? O Verbo, Quem está no meio? o Espírito de Deus.
O Verbo está ligado ao Espírito e o ancião de dias está ligado ao Espírito, certo? Então quem está fazendo a ligação dos três? O Espírito. O Espírito de Deus. Qual é o texto que prova isso? Eu coloquei aqui uma imagem para você. Isso aqui é um gráfico explicativo, irmão. Você não vai imaginar assim, né? As três pessoas assim, né? É um gráfico explicativo para mostrar que as naturezas, que as três almas, porque aqui são três almas. Fala comigo. O ancião de dias é uma alma. O ancião de dias é uma alma. Fala, o Espírito de Deus é uma alma. O Espírito de Deus é uma alma. E o Verbo é uma alma. O Verbo é uma alma. São três almas. Mas não são três deuses. De novo. São três almas, São três almas. mas não são três deuses. São três deuses. Fala comigo. Cada uma das almas Cada uma das almas é um ser. é um ser. Não, vamos melhorar. Fala. Cada uma das almas Cada uma das é almas uma pessoa uma pessoa divina. divina. Mas mesmo sendo três pessoas, não são três deuses. É um só Deus. Por quê? Eu tenho fé em vocês. Vamos forçar a dentinha aí. Nós já passamos por isso aqui uma vez. Vocês que são dos mais antigos aí, ó. Força a cabecinha. Vamos? Alguém? Um versículo que mostra que o Espírito de Deus é que causa a unidade. Ó, a igreja, isso aqui vocês vão lembrar que eu já falei aqui, vocês vão lembrar. A igreja é uma igreja ou várias igrejas? Uma igreja de Cristo, certo? Você é uma pessoa? Sim. A senhora é uma alma vivente? Sim. É? Me prova isso. Você está conversando comigo, certo? Está usando a sua inteligência, a sua razão? Sim. Também a sua vontade, que se a senhora quiser, a senhora me respondia, deixava no vácuo. Sim. Vocês estão aí? Então, o que caracteriza uma alma? Vontade, intelecto, sentimentos / emoções. Sentimentos e emoções. Certo? Mas a igreja é uma igreja só ou são várias igrejas? Uma igreja só. A igreja é o corpo. Certo? O corpo de Cristo. São vários corpos? Não. Um corpo só. A igreja é um corpo só, uma igreja só, mas, porém, dentro desse um só corpo e dessa uma só igreja existem várias almas. Nós estamos reunidos aqui na Divino Jesus hoje. Hoje eu sou Divino Jesus, tá? Eu estou aqui com os irmãos, na congregação. Então, em Divino Jesus hoje nós estamos em 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 16, 18, 20, 22, 23, mais ou menos, deve ter mais alguém para responder alguma coisa. Só que 23 almas. Mas somos várias igrejas? Uma só igreja. Então você sabe que pode haver mais almas e ser apenas uma só igreja, não várias igrejas. Fala assim, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Pois é. Agora, você consegue entender que a igreja do Senhor é Jesus, ela é viva na terra, sim ou não? Sim. Sim. Ela trabalha na terra? Sim. A igreja tem voz ativa na terra? Amém. Sim ou não? Sim. Mas somos várias almas que constituem uma só
igreja. Então agora você tem um conceito. O conceito de mais de uma alma formando apenas um ser. Então, essas três almas formam o ser chamado Deus. Fala, Deus é uno. É uno Na sua essência, na sua essência, na sua substância, na sua natureza, mas é trino na quantidade de almas. Ou seja, o Pai vai ter atributos que o qualificam como Deus. Alguém é um atributo do Pai? Algum atributo de Deus, qualquer um dos irmãos? Algum atributo de Deus? Soberania. Ótimo. No sentido da soberania, quanto a Deus, ninguém é soberano como Ele. O Pai tem soberania, o Filho tem soberania, o Espírito Santo tem soberania. Eternidade. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Aí você fala, mas Jesus morreu na cruz. Mas o que morreu? O corpo físico, certo? A sua alma que coexistia com o Pai na eternidade nunca deixou de existir, ela continuou viva. Por isso que o texto fala que ele foi pregou os espíritos em prisão. A alma. Morto na carne, vivificado no Espírito. Tem o Espírito de Deus. Agia nele, mesmo depois de separar o espiritual do corpo. Separou o espiritual do corpo, ele ainda tinha o espírito vivificante. Por causa da sua natureza espiritual. E porque ele era uma alma que já coexistia com o Pai, não deixou de existir essa alma. As nossas próprias almas, irmão. Quando você morrer no corpo, a sua alma vai continuar existindo. Não vai parar de existir. Então, essa alma do Verbo é eterna, porque ela não teve começo de dias, não terá fim de dias. E aí, onipresença, onipotência, onisciência, vamos entrar no lado dos atributos, enquanto Jesus estava encarnado, porque não é o momento, não é a alma, não é a hora. Mas então, só para que os irmãos saibam, Deus é um quanto à sua essência, a sua natureza, a sua substância, seus atributos que o qualificam como Deus. Mas, porém, em sua constituição nós temos três almas. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Onde tem um texto que prova isso? Vamos por partes. Um texto que prova a alma do ancião de dias, conhecido como Pai. Vamos aí, todos esforçando os violinos para ferver. João 1 o quê? Verso 1. João 1, verso 1. Argumentação. Eu estou fazendo isso. Tem uma hora que parece, não, eu fiz isso na aula passada, eu fiz isso ontem, na verdade, com meus alunos do curso de Teologia da Paracletologia. Veja que são aulas diferentes, assuntos diferentes, mas Deus está trazendo mais ou menos a mesma forma de atuação. Vamos lá. Então, a argumentação dentro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava Com Deus. certo. A personalidade do Pai é. Eu quero que vocês peguem um texto que dê vida à personalidade, à alma. Que prova que é uma alma. Ou que fale que é uma alma, ou que tem uma característica de alma, inteligência, vontade, emoção ou sentimento. Melhorei a pergunta agora. Eu entendi o seu ponto, mas é que eu tenho que melhorar a pergunta, por isso que a resposta não foi totalmente satisfatória, porque eu fiz a pergunta meia boca. Agora eu melhorei a pergunta. Um texto que fale diretamente que eles têm alma. Ou então, um texto que mostre ou intelecto, ou vontade, ou sentimentos e emoções. Primeiro, relação ao Pai, depois a gente vai para o Filho. Vamos pegar
cada um na sua vez. Vamos lá, irmãos. Essa Bíblia, eu não estou ouvindo barulho de Bíblia. Não estou ouvindo barulho de Bíblia, você tem que achar. Se você não acha o texto aí, você lembrou de algo. O Espírito Santo tem ciúmes? Boa, mas aí vai ser na hora do Espírito Santo. Vamos para o Pai primeiro. Nesse diálogo deles em Gênesis 1:26, que Deus fala: façamos um homem à nossa imagem. Façamos. Existe um intelecto, certo? Só que aqui está falando direto dos três. Porque não está falando qual das pessoas é. Está um texto atribuído aos três. Então, nesse texto você matou uma charada. Os três têm personalidade, porque conversaram entre Eles. E está tendo uma reunião. certo. Aí você pode já, boa. Pode usar já Isaías capítulo 6 junto. Isaías, na visão dele, sobre o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e aí disse o Senhor: a quem Vieram. e que há de ir por Nós. por nós, não por mim. Aí você pode juntar também com aquele texto de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 11, quando vão construir a Torre de Babel, e aí Deus fala: eia, desçamos e confundamos. Então Deus está falando: desçamos, confundamos. Então, mais de uma personalidade. Então a gente tem aqui argumentos para falar sobre a divindade em uma trindade de pessoas, 3 pessoas. Mas vamos lá. Um texto sobre uma pessoa específica, um pai. Mas é isso, irmão. Isso aqui é sala de aula, é isso aqui. A gente tem que fazer essa movimentação aí de forçar a cabeça a pensar. Olha que lindo, bonito. Fundo musical para ajudar. Vamos lá, irmãos. Alguém. Irmãos, tem um texto assim, ó, que fala alma em relação ao Pai, mas tão claro assim, ó, tão claro, muito claro. Fala até alma, assim, ó, alma. Deus amou o mundo? Aí já é em relação ao verbo. Eu quero uma do Pai. O Pai, irmãos, o Pai. Ó o pastor conversando, irmão. Tem um mesmo, mas não lembro. Me deixa em paz, mano. Tem um, mas eu não lembro. O texto fala assim, alma. Você tem celular aí? Novo Testamento, vai lá, põe alma na Bíblia. Quem tem Bíblia do Novo Testamento tem Bíblia não no seu celular? É só TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Tem mais rede nova por aí? Telegram, WhatsApp, YouTube. Inteligência artificial, ChatGPT. Não usa o ChatGPT para alguma coisa boa, não, vai? Na oração do Pai Olha, Nosso, eu falei que tinha gente escondida por ali, aí, ó. Agora apareceu, agora entrou na contagem, já sabe de qual. eu disse, na oração do Pai Nosso, quando é ensinado, Pai Nosso, identifica a pessoa, o Pai. Não é isso? Como você vai identificar a pessoa ali? Dá para argumentar em cima. Então me dá Porque argumentação. Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso e ele se refere ao Pai. Mas e qual é a argumentação aí? Eu quero a definição da alma do Pai na argumentação. Acho que não entendi. É que você só falou que Jesus falou que o Pai existe. A existência do Pai, a gente sabe. Eu quero que haja uma definição dentro do texto sobre a personalidade do Pai. Algo que demonstre que ele é um ser pessoal.
Mas está ótimo, você consegue argumentar isso, só que a argumentação não está completa. Mostra que o pai que o criou. Bom, vamos lá. Hã? O pai criou. Por isso que é Pai pai. criou. Filhos. Por isso que Então ele criou o filho. Ele é. Ele gerou o seu Ele filho. gerou o seu filho, isso. Porque Jesus é o filho unigênito. Então o pai gerou Isso, gerou. o filho. Então prova a personalidade. Mas vamos lá. Se eu estou orando ao meu pai, significa que meu pai me... Ouve, que ele me entende. entende. Que ele pode me responder se ele quiser, porque ele tem vontade. Amém. Vocês estão aí? É a argumentação, a argumentação. Você tem vários textos que você pode argumentar a personalidade do pai. O de Daniel 7:22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Ó, fez justiça. Justiça. Para fazer justiça, tem que ter vontade de fazê-la? Tem que ter entendimento daquilo que é injusto e daquilo que é justo para que possa fazer uma justiça? Personalidade. O pai conclui que adora. Hã? O pai Procura. Oi, pronto, irmão, vocês estão fluindo. Eu não vou nem deixar aqui para anotar versículo. Vamos ficar só que está fluindo. Vamos lá. É a argumentação, irmão. É isso, é a argumentação. Você parar e pensar no texto e argumentar sobre isso. Por quê? Ele tem vontade de receber adoração, ele procura os que o adoram, ele usa a sua inteligência e a sua vontade para achar todos os que fazem aquilo da forma qual ele deseja. Então você está tendo uma personalidade manifestada. Vocês estão aí conseguindo entender? Amém. O ponto da argumentação é ótimo. Vocês têm que pegar o versículo e tentar criar uma ideia do versículo, não criar uma ideia sua no versículo. Extrair a ideia do que o versículo está dizendo, melhor dizendo, que é a exegese. E eu sei que a Luana também tem prática da questão da exegese por causa da advocacia. Exegese é o quê? Tirar o sentido do texto para fora dele, extrair. Tem um outro termo que chama-se exegese, já é outra coisa, que é colocar o seu pensamento dentro do texto. Nós não fazemos isso aqui. Aqui a gente faz exegese, você vai para o texto. O que o texto está dizendo? Então, se o pai ouve a oração do filho e ouve as nossas orações porque o filho nos ensina a orar, significa que ele entende aquilo que eu estou falando e que ele pode me responder de acordo com a sua vontade. Então você já criou dentro do texto um argumento sem precisar trazer ideia nenhuma de fora. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Então, vamos lá, mais um texto. Já veio um monte de testemunha já, né? Já teve 3 testemunhas, não foi? Foi 3 textos que falaram aí, não foi? Foi 3. Tá ótimo. A gente já tem uma base doutrinária, 3 textos. Qual foi a terceira? Pastor, foi João? João 4. João 4, 23 e 24. A senhora foi o? Daniel 7:22. Daniel 7, 23. Ela, Gênesis, façamos o homem. Não, teve mais um antes. Esse daí foi pro geral, foi pra geral. O Não foi o que específico. o Everton falou, não? Não se encaixar. Não, teve mais um específico sobre o Pai. Ou da Luana, sobre o Pai Nosso. É o da Luana? É. Sobre o Pai Nosso. Mateus. Vamos lá. Ninguém procurou nem no chat. Isaías 42. Lê. Eis aqui meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele, e ele irá produzir justiça para os gentios.
argumentação. Tá ótimo esse texto. Minha alma, Vai de novo. meu eleito em quem minha alma Ó, se deleita. minha alma! É o pai falando sobre o filho, que esse servo aí está falando do filho, Mas que tem, vai ser a luz para os gentios que tem o Espírito de Deus nele. ele colocou o Espírito de Isso. Deus. Então, a minha alma está falando da alma do pai, não ela. A alma do verbo não é a alma do Espírito de Deus. É um texto específico sobre a alma do pai. Aí você vai ter um texto lá no Novo Testamento, de Hebreus, citando um texto do Antigo Testamento que diz assim, olha: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí você fala, mas pastor, como que você sabe que essa alma está falando do pai? Se você for no texto de Hebreus, você vai perceber que lá no mesmo capítulo, ele vai falando do pai, trazendo juízo sobre aqueles que vão pisar o sangue do Filho de Deus e ter por profano o sangue da nova aliança e fazer agravo ao Espírito. Se é o pai que está fazendo aqueles julgamentos e lá na frente está falando sobre essa alma só pode ser do pai. Então, é uma conclusão lógica dentro do texto e contexto. Diga amém. Amém. Então, o que a gente precisa fazer é ir no texto e tirar as informações que a gente precisa lá. Vamos para esse texto para vocês verem. Eu vou lá, vou pôr. Isso aqui, ó. Isso aqui já é uma aula de hermenêutica à parte, hein? Vocês têm que fazer uma oferta, não é brincadeira. É brincadeira, tá, gente? Liga pra mim, não, sobre isso. Fala qual é a coisa que colocaram. Eu vou pôr aqui agora. O seu especialista foi Verso 1. Hebreus 10, 38. Vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. Então, irmãos, lembrem-se aí, vai. Vamos colocar aqui. A gente colocou Mateus 6, certo? Oração do Pai Nosso. Que mais? Daniel 7:22. Daniel 7, verso 22. Do pastor Pedro foi? João 4:23. Isso. João 4, versículo 23. Hoje eu não chego lá metade. Vai passar umas. É de 2 para 3 aulas só para falar dessa restauração aqui. Porque primeiro eu quero fazer você entender o funcionamento da divindade, depois eu vou vir sobre a imagem, a perca da imagem e a restauração da imagem. Então, vai dar um trabalho. Quem sabe eu faço até alguma coisa escrita sobre isso. João 14:6 ainda também, Diga-me. que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Se fosse entrar, eu acho que entraria como provérbio. Mas aí ia faltar argumentação, você ia ter que construir ela. Deixa ele segurado aí quando a gente fala provérbio, você construir a argumentação, já vai pensando. Vamos lá. Qual que eu falei? Hebreus. Hebreus 10, 38, que lê? Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Deixa eu não. Não me agradarei. O meu tá, não me agradarei. Qual que é essa versão aí, por favor? Ele Ai, eu sabia. Vamos lá, vamos ficar captar na tela aí. Mas o justo viverá da fé. Começou bem, o meu justo viverá da fé, que é uma citação completa do texto do Antigo Testamento.
Mas o justo viverá da fé. E se alguém se retirar, Minha alma. a minha alma não tem Prazer tá de nele. uma forma clara, sim ou não? Sim. Não tem obscuridade. Então, a primeira coisa que você vai ter de personalidade é porque ele vai usar o meu como uma posse dele, é meu, o meu justo. Se ele toma posse, é porque ele tem capacidade e vontade de se apossar de algo. Vamos lá. Como que eu identifico que essa alma é a alma do Pai? Texto. Vamos, corram para a Bíblia. Eu dei até a argumentação já antes. Olha o capítulo aí, vocês estão com a Bíblia aberta, não vão. Aí, ó, carinha para a Bíblia, isso. 36. Qual? 36. Que está escrito no 36. Paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Beleza, mas Deus pode ser o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Os três são Deus. Como eu especifico que esse Deus, a palavra Deus, está se referindo a qual das pessoas da divindade? Qual é a prova? É isso que eu quero. Prova. Para ficar soprando. Eu tô sem Bíblia. Eu não tô. Ó, ela é culpada, ela sopra, tá, gente? Voltem alguns capítulos, voltem alguns versículos aí no mesmo capítulo. Eu vou mostrar a construção, como identificar. Se alguém construir, nem que eu já dei a construção, só precisa ser achar o versículo. O 10, 29 e 30. Não fica nem vermelho. Nem roxo. Não dá, né? Não dá. Ai, meu Deus. Senhor da glória. Olha só. Vamos lá, vamos construir aí juntos. Põe no 29, ó. Tá aí. De quanto maior castigo cuidais vós, ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus, sim ou não? Sim. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. É o sangue de Jesus, sim ou não? Sim. Mas vemos Jesus, vemos o sangue dele. Vamos identificar tudo no texto, parte por parte. Certo? E fizer agravo Ao Espírito da ao Espírito graça. da graça. Fala Jesus Jesus e o Espírito Santo e o Espírito Santo são, na interpretação do texto, na interpretação do texto, aqueles que são motivo que são motivos de que alguém de que alguém será julgado por por desprezá-lo desprezá-lo ou maltratá-los. Sim ou não? Sim. Então, se eles são o motivo, não são eles que estão julgando, certo? Certo. Então quem é? Deus. Os três são Deus. O Pai, o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Estamos falando da personalidade agora. Então, a palavra Deus que está se referindo no texto, em todo o capítulo, está se referindo ao Pai. Então é o Pai que vai julgar aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da nova aliança e fizer agravo ao Espírito da graça. Correto ou não correto? Certo.
Vocês estão aí? Amém. É uma interpretação correta do texto, sem ferir a verdade que nele está. Verso 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aqui está falando do julgamento do Pai aos descrentes. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Agora aqui é que está a coisa, meu irmão. E aí você vai continuar o texto, depois vai aparecer a palavra Deus de novo. E lá no versículo final, a minha alma não se agrada dele. No versículo que nós lemos lá no 38. Então, essa alma só pode ser da pessoa de Deus que está sendo tratada nos versículos anteriores. Vai. O texto de João 5,19 também entraria na parte de Deus. Do Pai? O que diz? Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Sim, a capacidade de execução de algo, usando intelecto, razão, perfeito. Conseguiram fechar o pensamento aí, irmãos? Então eu mostrei dentro do texto como você consegue achar que essa alma está se referindo diretamente ao Pai. Porque é fácil falar, não, é o Pai, mas o que prova que é o Pai? Então eu vou lá atrás no capítulo, identifico quem que está fazendo o julgamento e por que está sendo feito esse julgamento. Porque desprezaram o Filho dele, porque desprezaram o Espírito dele, ele vai julgar. E aí você construir a argumentação e você ter uma prova no texto que o que você está dizendo é a verdade, através do texto, sem nada fora do texto. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Isso é uma boa interpretação, feita dentro, texto dentro do contexto. Fala para o irmão que está do lado. Na Bíblia, a Bíblia mesmo se explica. A Bíblia mesmo se explica. Essa é uma grande regra da hermenêutica bíblica, irmão. A hermenêutica bíblica, perdão. A Bíblia se explica a si própria. Então, você sempre vai achar a resposta, fazendo a pergunta certa. Para ela mesmo. Então, a Bíblia vai te responder. Diga amém. Amém. Beleza. E a alma do filho? Vamos lá. Esse daí é o mais fácil de todos, irmão. Só por causa da encarnação dele, ele já deu 1001 motivos para poder te dar uma resposta que ele é uma alma. Qual foi o texto que você citou aqui, varão? João, capítulo 1, verso 1. Agora vamos mudar o versículo. Vamos pegar do 1 ao 3. Vamos pegar o texto do nosso irmão Wellington, evangelista Wellington, para a gente falar sobre a alma do Verbo. Não vamos falar do Espírito de Deus agora não, daqui a pouco a gente fala do Espírito de Deus. Alma do Verbo. João 1, do 1 ao 3. Vamos lá, o que está escrito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Constrói a argumentação da alma do Verbo. Qualquer um dos irmãos. Vamos, irmão, vocês ficam com medo de errar, não tem que ter medo de errar, não. É a alma do Verbo. Eu quero uma argumentação dentro de João capítulo 1, verso 1 ao 3, que dê a qualificação de pessoa ao Verbo. Personalidade. Obediência. Pula. Criação. 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 Por quê? Para criar precisa ter o quê? O verbo. Não. Vontade. Vontade.
que mais precisa para ser um criador? Você é um criador, você precisa ter vontade de criar, primeira coisa. Segunda coisa, o que você precisa? Agir, beleza. Para você ter uma ação, você teve que ter a vontade para ter ação. Mas eu quero uma palavra específica aqui que faz parte dos atributos da alma. Você não tem que ter uma ideia? Você cria sem ideia? Não. Então você usa a sua criatividade, sua razão, o seu intelecto. Você usa o seu intelecto, sua capacidade, a sua inteligência para poder fazer algo criativo. Então, mostra personalidade. Então, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas. Imagina, irmão, foi céus e terra. Ele não criou um vídeo para o YouTube, ele não criou um vídeo rápido para o Instagram. Irmão, é difícil criar um vídeo que viraliza no Instagram. E o pior que a desgrama que viraliza é só os que os caras não pensou. Canetas, viralizou, irmão. Seria dele, mas ele está rindo de lá. Que nós está pobre, não. Ó. Mas tem gente que tem vídeo que viraliza que foram criados com bastante inteligência, irmão. Tem também. Mas eu sofro, irmão, para o meu vídeo dar 500 assistidas. Teve um que deu 1000 e tantas, dois que deu mais de 1000, mas aí era porque tinha gente que estava envolvido. Um era um cantor amigo meu, que já era meio explodido aí, quando colocou ele bombou. Aí o outro foi um da formatura que a gente fez, que o tecladista é meio conhecidinho também, aí estourou. Mas dos que eu faço, mano, é um sofrimento para passar dos 600, irmão. E ainda dá ajuda da conta dos problemas que eu tive em conta, então aí acabou-se tudo mesmo. Aí agora quando eu vou, o máximo que teve agora foi uns 600 e tantinho. E é pregação. Não tem tanta coisa assim, é só cair na cara do povo, o povo gostar, mas não, é difícil. É porque eu não sei fazer os cortes assim, não tenho essa inteligência dessas coisas de fazer o corte, fazer a transição certa, com a música certa, eu não sei. Sou burro para esse negócio. A Varona lá está rindo de mim, ela está Vamos lá. Constrói, mais alguém? Algum texto que fala sobre a alma do velho? Tem um texto que ele fala bem claro assim, ó, perto de morrer. Ele está próximo de morrer. Ele fala bem claro, ele usa a palavra alma. Minha alma está triste ou angustiada até a morte. Cadê o texto? Vamos lá. Salmo 103. Bendize ao Senhor a minha alma, e não te esqueças. Não, mas aí é você. Vamos lá, Paulo, cadê o texto? O texto da alma. Vamos achar. O texto da alma triste aí. Mateus 26, 38. É isso mesmo. Mateus 26, 38. Já vou pôr aqui, ó. Segundo. Terceiro, irmãos. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos criando as 3 testemunhas. 3 testemunhas. Cada versículo é uma testemunha. 1 João 34, que diz: E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Mas aí é João que está testificando sobre ele. Vamos lá, um texto direto que mostra a personalidade do filho.
14. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Sua glória é como a glória do unigênito do Pai. cheio Do de unigênito, graça o único da mesma gênero. Aí já dá uma qualificação mais pessoal. Por causa de ser o único que tem a mesma natureza do Pai. Mas dá para a gente pôr algo melhor aí. O que eu quero é que dê uma manifestação da própria personalidade dele em ação. Eu vou falar um aqui, mas não vou colocar lá não. Depois eu quero que alguém fale mais um. Então, alguém que ainda não falou. Tem muita gente calada. Eu já falei muito, não acertei. Não tem problema, pelo menos tem tom. Ó, lembra que um dia Jesus tá com seus discípulos, aí o leproso olha para ele e fala: se quiseres, podes Me tornar livre. me limpar. Aí Jesus falou o quê? Quero. Vontade. Eu quero. Vou falar outro. João 10, Jesus moveu-se muito em si mesmo e chorou. Sentimentos em relação à morte de seu amigo Lázaro. Então nós construímos o argumento. Vocês estão vendo aí? Ele falou o quê? João 10? Você vai, ele ressuscita, vai até para tem aí. E dentro do povo. Na verdade, não é nem que ele teve fome, ele queria provar que não era Gasparzinho, que eles achou que ele era Gasparzinho uma vez andando sobre as águas, mas ele tinha desejo. Jesus gostava de comer, Samaritano, né? Bebê. dava de beber, desejo de tomar água, de saciar a sua sede, a sua vontade. Estava na cruz. João 10, 11, eu sou um bom pastor. Sou um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas. João 14, 6. Não, mas agora a argumentação, vai. Vocês são feitos a citação, vocês estão na malandragem, vai. Vai a qualificação. A argumentação do bom pastor. Hã? Sim. Sim, a personalidade do verbo. Agora dá a argumentação aí do bom pastor. Ele é um bom pastor. Dá a vida pelas suas ovelhas. Bondade. A bondade. A bondade faz parte dos sentimentos dele. Então vamos considerar porque ele argumentou aí, gente. João 10, versículo 14, se eu não me engano. Qual é o versículo aí, Larão? 10, 11. Pronto. E do Espírito de Deus, irmão? Do Espírito de Deus tem um monte assim, ó. Se vocês quiserem, a roda também. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem a roda. É porque quando a gente pergunta assim do nada, vocês travam a mente. É porque mistura uma coisa com a outra. Vocês travam a mente. João 14, fala do verbo. Carne do meio, o verbo se fez carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos aqui sua glória. Como do unigênito. Certo, a argumentação. A senhora está com isso na cabeça, sabe, mas precisa pôr para fora, argumentar. Já deu para perceber que a senhora entendeu, está dentro de você, mas precisa argumentar. Vamos lá. Não fique vermelho. Fiquei. Fiquei vermelho. Ele tem, ali no versículo mostra claramente a vontade dele de habitar entre nós. Ele teve uma vontade própria de vir e habitar no nosso meio. Ó, tá bom, agora sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus mudou a pessoa. Mudou a pessoa. Eita! Eu vou falar já porque o horário não deu.
Vamos lá. Eu preciso terminar essa parte para senão também voltar com outra parte. Espírito de Deus, Atos capítulo 5. Pode colocar Atos capítulo 5. Quando Ananias e Safira vão mentir, eles vão mentir para Pedro. E aí Pedro fala para eles: portanto não mentiste os homens, mas mentistes a Deus. E aí depois lá na frente ele falou: o que houve entre vocês para vos consertardes para que tentassem ao Espírito Santo? Então eles mentiram e eles tentaram uma pessoa. Não dá para mentir para alguém que não seja uma pessoa. E ninguém vai revelar uma verdade acerca de uma mentira de alguém se não tiver personalidade. Ele usou a razão dele, o intelecto, a inteligência do Espírito Santo, conhecimento. E aí nós temos lá em Atos 13, Atos 13 estavam reunidos os doutores e profetas, e eles oraram e jejuaram. Então disse o Espírito Santo a eles: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo falou, deu direções, deu instruções, características de uma personalidade. E aí tem o de Tiago. O que falou do espírito ciúmes? Alguém tinha falado antes. A senhora? Ciúmes. É o último versículo que o pastor é um sentimento. Tiago 4,5. Ou supomos que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Então, ciúme aqui entra para a parte de sentimento, emoções, tá? Então, Tiago 4,5. Vem, pastor, vem. Tá bom. Tá bom. Colocamos de pé, amém?